Parlamentares se reúnem com o interventor federal. Comissão cobra o pagamento dos salários dos terceirizados da Secretaria Estadual de Educação. E plenário aprova projetos para que municípios possam decretar estado de calamidade financeira. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Segurança da Alerj teve o primeiro encontro com o interventor que vai atuar na segurança do Rio, General Braga Neto. Roubo de cargas e policiamento na Baixada Fluminense e no interior do estado foram alguns dos temas debatidos na reunião. Também ficou acordado um encontro na Alerj com a equipe da intervenção, mas ainda sem data definida. A reunião foi na sede do Comando Militar do Leste, no centro do Rio, e também tratou da reestruturação das polícias, da convocação de aprovados em concursos públicos e do roubo de cargas. Hoje é fato que um braço do tráfico de drogas também atua no roubo de carga, né? Então não há como tratar a questão da segurança pública sem pensar também no roubo de carga. A comissão apresentou as demandas daqueles aprovados na Polícia Militar e na Polícia Civil, os 4.000 policiais militares, os 248 oficiais de cartório, os 99 papiloscopistas. Recebeu essa semana também uma demanda a respeito, né, do Corpo de Bombeiro e dos agentes penitenciários. A Alerj, através da Comissão de Segurança, vai acompanhar as ações da intervenção e já há, por parte do General Braga Neto, o desejo de manter esse contato. Então, mais adiante, com certeza, nós estaremos recebendo os organizadores, os órgãos da intervenção para um contato com a Alerj para explicar um pouco de uma forma mais detalhada todas essas ações. Em relação às verbas para as ações da intervenção, a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, disse que, inicialmente, o interventor vai utilizar os recursos já estabelecidos no orçamento do governo do estado para a área de segurança. Há um compromisso do General Braga Neto nos mostrando que ele receberá sim uma verba, mas que essa verba não autoriza pagamento de salário, né? Mas que ele estará fazendo gestões no sentido da recomposição dos quadros e dos recursos humanos e materiais dessas instituições. Durante a reunião, os parlamentares também solicitaram ao interventor General Braga Neto ações que aumentem o policiamento na Baixada Fluminense e no interior do estado. De acordo com os deputados, o general garantiu que as ações de segurança não vão se limitar somente à capital. Nós ponderamos a preocupação da capital não ser a única atingida com essa intervenção. Nós já tivemos um efeito parecido quando da implantação das unidades de polícia pacificadora aqui na capital, uma migração desses meliantes para o interior do estado e região dos lagos, e nós ponderamos com ele essa necessidade de uma organização, de uma contenção para que essa migração não ocorra como ocorreu com as unidades de polícia pacificadora. O subsecretário executivo da Secretaria Estadual de Educação convocou uma reunião com a Atrio Rio, responsável pelo serviço de limpeza nas escolas estaduais. Mesmo com o repasse feito pelo governo em dia, a empresa continua atrasando os salários dos trabalhadores. O tema foi debatido pela Comissão de Educação da Alerj. Os cartazes estampam a indignação dos terceirizados da CEDUC, contratados pela Atrio Rio Service. Alguns estão com os salários atrasados há 4 meses, não receberam férias, 13º salário, vale transporte e alimentação. E quando recebem, os valores são fracionados. Tem funcionários da Atrio que não recebeu 13º, tiraram férias e não receberam férias, trabalharam e não receberam o seu salário. Algumas estão sem passagem, algumas estão sem ticket de alimentação. Somando esses 4 meses para cada uma funcionária, dá o equivalente a quase R$6.000. Só que a Atrio, ela coloca o valor que ela quer. Ela deposita na conta das funcionárias R$230 hoje. Passa um mês, R$500.
Só que no banco não justifica o que está sendo aplicado na conta das funcionárias. Durante o encontro, o subsecretário executivo da Secretaria Estadual de Educação disse que a CEDUC repassou a verba para as empresas que prestam serviços à secretaria. Nós já convocamos o principal executivo da Atrio para essa semana para ele prestar satisfações. Os pagamentos, não só da Atrio, como de todos os terceirizados, tanto de limpeza quanto de preparo de merenda, estão em dia hoje. Não temos nenhuma pendência com os nossos fornecedores e estamos apurando o que está acontecendo com a Atrio. Naturalmente que a Atrio é uma das empresas que presta serviço. As demais empresas não está existindo problema nenhum em relação a isso, mas isso não é satisfatório. Nenhuma empresa pode dar problema. Então, vamos apurar isso junto da Atrio e, caso seja necessário, vamos intervir, vamos multá-la para que ela cumpra as suas obrigações. O deputado Valdec Carneiro, que presidiu a audiência pública da Comissão de Educação, solicitou à CEDUC que o resultado da reunião seja informado aos parlamentares. Nessa audiência houve alguns desdobramentos. O primeiro é que, afinal de contas, a CEDUC responda aos ofícios encaminhados pela Comissão de Educação sobre esse tema, porque há meses encaminhamos requerimentos de informações sobre o assunto e não recebemos respostas. A CEDUC é que se comprometeu em convocar, o representante da empresa, a empresa onde parece haver situações mais graves de violação de direitos dos trabalhadores, para esta semana e em seguida comunicar oficialmente à Comissão de Educação qual é o desdobramento, qual é o relato, que a CEDUC tem que ter um mecanismo para acompanhar não apenas as informações que oficialmente presta a contratada, mas ir na ponta e saber se de fato aquela folha de pagamento encaminhada pela Atrio, a CEDUC, que vai ser feita, que vai ser executada, se ela de fato foi executada. O presidente da Comissão Especial de Proteção dos Animais quer que o governo do estado invista em pesquisa para uma nova vacina da febre amarela. O assunto foi discutido em uma audiência pública nesta quarta-feira. Com o tema febre amarela, o macaco também é vítima, a Comissão Especial de Proteção dos Animais recebeu representantes do IBAMA, do INEA e pesquisadores. Segundo o representante do IBAMA, 18 municípios do estado já notificaram casos da doença e 42 mortes foram registradas. Segundo o Caio Marques, a instituição recebeu várias denúncias de mortes de macacos em diferentes regiões do Rio. Em alguns animais, se constatou o vírus da febre amarela. Em outros, as mortes foram causadas por maus tratos e envenenamento. Caio Ferreira Marques fez questão de destacar que o animal não transmite a doença e que a atitude de matá-lo não é apenas crueldade, mas também é um crime. Acho que falta um esforço coordenado, inclusive a sugestão de ser oficiado à mídia que coloque isso como um serviço de utilidade pública, informando da importância da vacinação, da importância dos primatas como indicadores da doença e do fato de ser um crime grave você maltratar ou matar animais silvestres, eu acho que isso é um bom encaminhamento. Segundo o epidemiologista Roberto Medronho, não é possível acabar com a febre amarela silvestre e a única forma de controlar a doença em humanos é através da vacinação. O problema é que a vacina é muito antiga e pode causar reação, o que faz com que muitos tenham medo de tomá-la. Para Medronho, é necessário investir em pesquisas para uma vacina mais segura. Essa vacina foi criada em 1937. De lá para cá, não houve nenhum avanço tecnológico para aprimorar a vacina. É uma vacina extremamente segura, no entanto, ela pode ter alguns eventos adversos importantes. Hoje, a vacina de vírus vivo atenuado, que é o que é essa vacina, ela precisa ser substituída por outras vacinas que não têm o vírus vivo e, portanto, com menos eventos adversos. Infelizmente, não há um interesse da indústria farmacêutica em investir nisso, porque o retorno do lucro será muito pequeno. Então, cabe a nós, cientistas do Brasil, inovarmos, criarmos uma vacina mais segura e tão eficaz quanto a atual. O presidente da comissão, o deputado Carlos Osório, disse que vai fazer uma indicação legislativa para que o governo do estado invista nesta pesquisa. Na audiência pública também ficou claro, pelas informações que nós recebemos, que o tipo de vacina hoje disponibilizado no Brasil
para a febre amarela é uma vacina bastante antiga, por falta de investimento em pesquisa. Então, nós vamos fazer uma indicação legislativa ao Poder Executivo, solicitando que sejam abertos programas dentro da FAPERJ para que possam haver novas pesquisas para a melhoria da eficácia da vacina da febre amarela. Única instituição pública para idosos no Rio de Janeiro, o abrigo Cristo Redentor em Bom Sucesso foi assunto de uma audiência pública na manhã desta quarta no auditório da Alerj. A reunião foi promovida pela Comissão da Criança, do Adolescente e do Idoso para conhecer os desafios financeiros e estruturais, além de buscar soluções para o abrigo que acolhe mais de 200 idosos. A casa, através da Comissão Permanente do Idoso, tem cumprido o seu papel. Não é a primeira audiência que a gente faz. Nós temos feito visitas ao abrigo, não só ao abrigo Cristo Redentor, outros abrigos. Então, as ações que cabem à comissão têm sido feitas. A audiência pública contou com a presença de representantes da Vigilância Sanitária que analisaram a situação do abrigo em vistoria em março de 2017. A gente fez um amplo relatório. Esse relatório pode ser visto inconformidades tanto do processo de trabalho, né, e quanto da estrutura física. O que mais aponta nesse relatório são realmente questões estruturais e assim, as irregularidades quanto ao serviço de alimentação. Então, assim, a gente conta agora com uma nova visita. Entre algumas demandas discutidas, a preocupação com a alimentação dos mais de 200 internos foi levantada pela Promotoria de Justiça do Ministério Público. Foi verificado que há alguns problemas na área de alimentação, né? Como eu disse, a ação que foi proposta foi para regularizar o fornecimento da alimentação e isso foi, de fato, atendido. Mas há algumas precariedades no local, assim como foi enfatizado pela Vigilância Sanitária. Então, tem que ser sanada essas irregularidades, porque tem questões de salubridades ali, então isso também está sendo verificado. Mas também questão dos funcionários que ali estão, que a gente enfatizou bastante isso, foi dito aqui, que há um número aquém do necessário. Durante a audiência pública foram decididas algumas ações importantes para o futuro do abrigo Cristo Redentor. A comissão se comprometeu a tentar uma parceria entre o abrigo e universidades. A ideia é que estudantes de áreas como nutrição, serviço social e medicina possam atender os idosos acolhidos. A parceria do abrigo com as universidades para disponibilizar, através dos bolsistas, estagiários, para preencher o quadro deficitário que está no momento do abrigo. Uma proposta levantada pelo público presente também deve ser levada à análise. Mapear os agentes dos abrigos. São profissionais que devem ser capacitados em gerontologia e para isso é importante que a gente faça um mapeamento, né, considerando que o abrigo Cristo Redentor é um espaço bastante amplo, que abriga mais de 200 idosos, idosos bastante dependentes, idosos com uma demência avançada. Então, ter o contato e a visibilidade dos profissionais que estão atuando no processo de cuidados considera-se extremamente relevante. E o plenário aprovou 2 projetos que criam critérios para que municípios possam decretar estado de calamidade financeira. Veja como foram as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira, o plenário analisou uma proposta do deputado Paulo Ramos que pode ajudar famílias que precisam regularizar os imóveis onde vivem. O texto diz que beneficiários da regularização fundiária podem realizar coletivamente uma série de procedimentos para obter a documentação legal da propriedade, sem a participação direta do poder público. O projeto aprovado em segunda discussão vai ser analisado pelo governador. Ao invés da regularização ser feita lote a lote, ser feita uma regularização coletiva, de modo a depois ser feita a partilha dos lotes. Isso é uma forma que simplifica e simplifica muito. Então foi uma reivindicação de algumas comunidades, mas ao mesmo tempo para disponibilizar um instrumento mais ágil ao nosso Instituto de Terras para a regularização fundiária. A deputada Tia Ju quer autorizar o Estado a oferecer nas escolas a ginástica terapeuta e preventiva Liangong. A atividade de origem chinesa é usada no tratamento de lesão por esforço repetitivo. O texto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Essa ginástica, ela trabalha a musculatura, ela reeduca
o idoso com relação aos movimentos do corpo, e os resultados são impressionantes, né? Coisas que o idoso não podia fazer, ele começa a fazer novamente, se agachar com facilidade, movimentar melhor os braços. Então, acho que é de suma importância a gente estar estimulando através desse projeto, né, ao Estado a ter algo nesse objetivo para os idosos. O Rio pode ter um sistema na internet para consulta às vagas na rede pública de educação. A ideia é dar transparência às vagas disponíveis por escola, série e turno. Também deve ser divulgada a classificação final dos inscritos. O projeto do deputado Wagner Montes foi aprovado e agora vai ser analisado pelo governador. As equipes de saúde da família do estado do Rio podem passar a contar com fisioterapeutas. O projeto da ex-deputada Ana Paula Rechuan foi aprovado em segunda discussão e agora segue para a sanção ou veto do governador. A massa asfáltica utilizada nas rodovias estaduais deve ser produzida com pneus reciclados. A proposta dos deputados André Siciliano, Anderson Nogueira e Carlos Mink foi aprovada em segunda discussão e precisa da sanção do governador para se tornar lei. Economiza, melhora a qualidade do produto, do asfalto, porque ele trabalha com a temperatura elevada e ecologicamente correto. Então a gente está dando destinação final a um resíduo que é difícil, que é os pneus, né, que não tem utilização nenhuma, e a gente está melhorando a qualidade de vida da população do estado do Rio de Janeiro. Passaram pelo segundo dia de discussão os 2 projetos de resolução que tratam do reconhecimento de calamidade pública dos municípios fluminenses. As propostas dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo alteram o regimento interno da Alerj. Determinam que, para decretar calamidade pública, os prefeitos fluminenses devem enviar um requerimento à Assembleia Legislativa com a justificativa. E esse documento deve ser analisado pelo plenário da Casa. Os 2 projetos aprovados vão ser promulgados na Alerj. Nós estamos adaptando a nossa legislação, o nosso regimento interno, para que a gente possa homologar a calamidade dos municípios. Agora, homologar a calamidade do município não significa que nós vamos aprovar a conta do município. Isso está a cargo do Tribunal de Contas do Estado. Homologar significa que a gente vai estudar os parâmetros, né? A receita corrente líquida em relação à folha, as dívidas e mais. Nós estamos proibindo que um município que declara calamidade financeira possa fazer licitação, possa contratar sem licitação, possa contratar por emergência, quer seja um serviço ou mesmo a compra de um bem. O Rio pode ter um programa estadual de cuidados paliativos na saúde pública. São tratamentos oferecidos o mais cedo possível aos pacientes com doenças crônicas fatais, para garantir melhor qualidade de vida aos doentes. A matéria do deputado Carlos Mink foi aprovada em primeira discussão e ainda retorna à pauta para outra votação. Como a população está envelhecendo e vários remédios permitem prolongar a vida, resta saber como fazer isso com a maior dignidade, o maior carinho. Então há vários grupos de trabalho, inclusive esse projeto foi elaborado em parceria com pesquisadores e técnicos da Fiocruz e da Escola de Medicina da UFRJ, da Faculdade de Medicina da UFRJ. E a aprovação é importante, porque ela permite a Assembleia se adiantar, será o primeiro estado a ter uma lei sobre cuidados paliativos. O deputado Átila Nunes quer criar um programa para tratamento de doenças raras no estado. O programa deve ser oferecido à população em centros de referência em doenças raras, credenciados ao SUS. A proposta foi aprovada em primeira discussão. Você sabe quantas doenças raras existem? 7.000. Tem no planeta doenças raras que meia dúzia de pessoas têm. E doença rara não é mal de Parkinson, Alzheimer, câncer, não, é doença rara mesmo. E o pior, os médicos, você chega com uma doença rara, de repente uma criança com algum sintoma, o médico não sabe, coitado, nem ele é obrigado a saber que aquele sintoma é de uma doença rara. Então o centro de referência vai ter gente especializada nisso. E as armas adquiridas pelas polícias civil e militar do estado do Rio devem vir equipadas com dispositivo de monitoramento eletrônico para ajudar no rastreamento e na identificação.
O projeto é do deputado licenciado Jair Bittencourt. Recebeu uma emenda e retorna às comissões. Também analisada a proposta dos deputados Flávio Serafini, Conte Bittencourt e Tia Ju, que altera a lei que trata das custas judiciais e de cartório no Estado. Os parlamentares querem garantir gratuidade nos processos de adoção, guarda e tutela de crianças e adolescentes. O texto foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Hoje no Brasil a gente tem milhares de pessoas querendo adotar e milhares de crianças precisando de uma família. O que o projeto busca fazer é mais um passo, mais um caminho no sentido de facilitar esse encontro. A gente faz com que as famílias adotantes estejam isentas de taxas judiciais e de taxas cartoriais. Assim, o ato de adoção não vai ter constrangimentos econômicos, até porque muitas vezes no processo de adoção você precisa acessar uma documentação e depois aquela adoção não se confirma. Então você vai tendo gastos até conseguir consolidar. Então agora, isentando dessas taxas, a família que queira adotar vai poder se esforçar no processo adotivo, não tendo mais a questão econômica como um empecilho. Pet shops, clínicas veterinárias, consultórios e hospitais veterinários podem ser obrigados a informar a Polícia Civil sempre que for constatado indício de maus tratos nos animais atendidos. O projeto do deputado Geraldo Pudim foi aprovado em primeira discussão. A Secretaria Estadual de Saúde pode ser obrigada a divulgar na internet informações sobre as vagas de leitos e o atendimento nos hospitais estaduais credenciados ao SUS. O projeto do deputado Milton Rangel amplia uma lei em vigor que determina a divulgação do número de leitos ocupados e livres nas unidades hospitalares. O parlamentar quer que a população tenha acesso também via internet aos dias de consulta de cada especialidade médica e datas de cirurgias, entre outras informações. O projeto ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Nós vamos estar mostrando para a população o que foi feito no hospital, quantas cirurgias foram feitas, quantas especialidades foram atendidas, no ambulatório quais são as especialidades que estão sendo atendidas, quantos leitos existem disponíveis naquela unidade por especialidade e a emergência, quantos atendimentos fez, todo esse processo de transparência da rede pública de saúde para a gente poder entender um pouquinho, a população entender um pouquinho qual é o comprometimento da nossa rede pública de saúde, que a gente está sabendo, ciente de que ela está totalmente comprometida. Os cargos de presidente e vice-presidentes da Fundação CCERJ, que cuida da educação à distância no Estado, podem ser preenchidos por processo consultivo. Os deputados Dr. Julianelli, Flávio Serafini e Valdec Carneiro querem implantar o sistema para democratizar a gestão da instituição. De acordo com o texto, professores, alunos e bolsistas do CCERJ terão direito a voto. O projeto vai continuar sendo discutido em plenário. Nós vamos na mesma linha das escolas de ensino médio que já têm eleição para diretores, das universidades públicas que já têm, e agora, por uma questão de coerência, também trazemos o CCERJ para a escolha dos seus dirigentes, entendendo que o seu corpo docente, seus bolsistas, são as pessoas mais indicadas para escolher aquela que melhor seria capaz de conduzir. Haverá uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação. Eu acho que seria importante que fosse em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia, tendo em vista que a Fundação CCERJ é um órgão que está na interseção da educação e da área de ciência e tecnologia. E a partir daí vamos tentar produzir um consenso, né, para aprovar a matéria. O mais importante é dizer o seguinte: estamos com esse projeto lutando para afirmar o princípio da gestão democrática na Fundação CCERJ. O governo pode passar a registrar a demanda de alunos interessados em ingressar na rede pública de educação. O registro deve ser feito nas unidades escolares ou pela internet. O texto do deputado Flávio Serafini determina que a Secretaria de Educação vai ter 15 dias para atender o estudante, de preferência com vaga na escola mais próxima da residência dele. A proposta recebeu 5 emendas e retornou às comissões. A gente tem ao longo de todos os anos crianças, adolescentes, responsáveis que vão às secretarias das escolas buscar matricular seus filhos. Muitos conseguem matricular e muitos, por diferentes razões, não conseguem, porque aquela escola que ele procurou não tem mais vaga, porque procurou num período onde não é mais possível se inserir.
O que esse projeto busca fazer é que toda essa procura tem que ser registrada. Para quê? Para que o governo, quando vá planejar a política pública, leve em consideração essa demanda real, que hoje não tem nenhuma forma de registro. É uma demanda flutuante, que se manifesta nas unidades escolares, mas que não tem nenhuma forma de registro. Academias, clubes, associações, escolinhas esportivas e outras organizações que ofereçam serviços de atividades físicas devem expor cartazes que informem sobre a necessidade de consulta ao registro do profissional de educação física no Conselho Regional da categoria. O aviso deve conter o endereço eletrônico do Conselho e um telefone para denúncias. A proposta assinada por 10 deputados da Casa foi aprovada em primeira discussão. Como nas academias é obrigatório a foto do profissional e o CREF, em todas as atividades esportivas agora, terá que ter a foto dos profissionais que estão ali trabalhando com o número do registro do CREF. E aí vai dar um respaldo maior a quem faz a prática, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, de que ele está sendo orientado por um profissional capacitado, com CREF registrado, tudo certinho. As escolas de ensino fundamental das redes pública e privada do Rio podem passar a oferecer um programa de educação no trânsito. A proposta do deputado Conte Bittencourt tem o objetivo de conscientizar os alunos sobre as regras do trânsito, o respeito ao espaço público e aos pedestres e ciclistas. O projeto recebeu 5 emendas e retornou às comissões. Pode ser criada no Rio a Universidade Aberta da Terceira Idade da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. O projeto assinado por 6 deputados da Casa foi aprovado e retorna à pauta para mais uma votação. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.